Aí nada. eu falo. Ah. Então, fala aqui outro assunto aqui, falar, né? Que a forma fala bastante é a questão da SECOM, né? SECOM aí do, né, do governo aí Nine Fingers Alckmin, né? Enfim, essa questão do seguinte, né? Tem lá, né? A questão do Paulo Pimenta lá e todas assim, assim, digamos, os conflitos internos aí, até eles aí ser convidado a se retirar, fazer o mínimo e entrar o Sidônio Palmeira aí, né? O cara que tá. O pessoal brinca, né? Que o cara é o direitista infiltrado, né? Porque aí cada coisa que, né, o Nine Fingers está passando aí é fogo aí. Então, Pamela, agora vai falar pra gente aí como é que essa questão, como é que tava a questão da Secom, hein? Então, a Secretaria de Comunicação do Lula, ela já iniciou desde o começo do governo sendo um grande problema, né? Muito desencontro das promessas de campanha com a não entrega. E logo, creio eu que nos primeiros 6 meses do governo já começou a ter problema, né? Já começou o mercado a subir, as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis. E esse problema ele só foi escalando, 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 escalando. E uma das tristezas que também eu acho que contribuiu muito para a queimada de filme do Paulo Pimenta foi o episódio das enchentes no Rio Grande do Sul, né? A, Aquilo ali, na verdade, serviu como uma oportunidade para o Lula tirar o Pimenta da comunicação, dar uma afastada nele, porque já estava bem ruim a comunicação. E o Paulo Pimenta ficou no Rio Grande do Sul, eu acho que como ministro de Estado extraordinário, por 2 meses, 2 a 3 meses lá, ajudando o governador do Rio Grande do Sul a fazer a gestão de crise das enchentes do estado. E quando isso aconteceu, nesse off do Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, nesse afastamento provisório dele, ficou lá o Laércio Portela, que foi um cara colocado ali dentro já pelo Sidônio. E aí algumas coisas da comunicação do governo começaram a dar uma melhorada. Mas até então, a Secretaria de Comunicação ela tinha uma postura muito grande de perseguição das pessoas. O Paulo Pimenta, ele era um cachorro louco, sabe? Ele era o Boulos da comunicação, ele era o Janones da comunicação no sentido de ser aguerrido, ir para cima, usar da estrutura pública das redes sociais públicas para ficar entrando em embate com as pessoas, assim, coisa pesada mesmo, que é o perfil do Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta é um cara mais velho, é um cara que vem mais das correntes ali do PT, da articulação pesada dentro do partido. E com isso, falhou na missão. Mas, falar para vocês um fator aqui que também ajudou muito na derrubada do Pimenta se chama Rosângela da Silva. A Jângela tinha uma influência muito grande na Secretaria de Comunicação e era uma briga danada por quem iria fazer a gestão das redes do presidente da República. E para vocês terem noção, Lula não tem nem celular, ele não tem nem telefone. A Janja, ela é a porta-voz do Lula para absolutamente tudo. Então, a comunicação vinda do presidente, daquilo que o presidente queria desenvolver, tinha que passar por ela. Então, isso atrapalhava muito também o trabalho do Pimenta. Ajudou o trabalho do Pimenta a ser um fiasco, né? Porque não tinha interligação entre as equipes. Era uma equipe para Twitter, uma equipe para Instagram e Facebook, outra equipe para Google, outra equipe para não sei o quê. Então, assim, tudo sem conexão, porque cada equipe era subordinada de alguém diferente. Por exemplo, Twitter e Instagram era a Janja que cuidava. Aí as outras redes sociais era Pimenta, aí outras coisas também, o Laércio. Então não tinha conexão ali, não tinha comunicação interna entre eles. E para quem trabalha com marketing
externo, o mais importante é você ter o marketing interno. E o marketing interno, para quem está na Secretaria de Comunicação, não basta só você informar as pessoas da SECOM, mas você tem que ter comunicação também interministerial, que é saber o que todos os setores do governo estão falando, porque o gov.br. Ai, desculpa. O gov.br, que é a fonte de comunicação oficial do governo, que é a SECOM, você, né, que é o gov.br lá, é responsável por comunicar todas as ações ministeriais de todos os ministérios do governo. Então, você tem que ter sintonia fina nisso para que você tenha uma comunicação decente. E cumprimenta essas secretarias de comunicação interministeriais, elas não se conversavam. O governo falava uma coisa, o ministério postava outra, e isso deu muito problema. E o estopim dos problemas até foi uma coisa que passou. E o Paulo Pimenta era ministro da comunicação quando a portaria do Pix, por exemplo, entrou no radar, que foi em setembro de 2024. E o Paulo Pimenta poderia ter chegado no presidente e falado: olha, se isso aqui bater na rede social, vai dar ruim na sua popularidade. Seus números já estão ruins, a inflação dos alimentos estão subindo cada dia mais, a sua popularidade não está legal, está cada dia pior. Por que você não acha melhor a gente já suspender isso aqui antes as pessoas tenham conhecimento público disso? Ou preparar uma comunicação decente para esse anúncio aqui, porque a hora que isso bater na rede, esquece, vai dar merda. E a gente não viu matérias sequer falando sobre essa portaria, né, a ocasião, né, logo que ela foi lançada. E estava lá, foi lançada em setembro de 2024, com vigor a iniciar dia 2/1 de 2025. Já tinha sido batido o martelo. Tanto que a primeira pessoa que falou do Pix fui eu. Essa questão do Pix fui eu. O vídeo do Nicolas, que chinelou na primeira semana ali do Sidônio, enquanto ministro da Comunicação, da Secretaria Social da Presidência da República, foi um briefing 100% meu. 100% meu. Então, a gente olha e vê que é um governo tão perdido no sentido dessa questão da comunicação que eles são analógicos, eles não são digitais, por isso que eles sofrem muito com essa questão da comunicação social. Eles acham que talvez mandar um telegrama seja mais efetivo. E aí, quando a popularidade do Lula despenca, né, ela vem ali com a questão do preço do dólar, que sobe, bate recorde, as pessoas tentem no bolso esses reflexos. A Janja vai lá, fala no evento do G20, fuck you, Elon Musk, manda o cara que vai ser ministro de Estado do Trump se fuder, entendeu? Então, uma sequência de cagadas muito ruins, que aí teve a queda do presidente Lula também, ele foi a internação dele, né? O mercado comemorando, meio que querendo que o cara morresse, foi bem feio isso até por parte do mercado, mas o dia que o Lula internou, a bolsa subiu, né? Os caras falaram assim, opa, agora vai, né? Agora vai, né? Agora a gente vai ter paz, basicamente isso. E aí, quando tem todos esses episódios, e eu vou falar uma coisa curiosa, no dia que o Lula cai, era porque no dia seguinte ele já ia conversar com o Sidônio Palmeira para trazê-lo para a equipe de comunicação. Era para o Sidônio já ter entrado meio que na primeira semana de dezembro, segunda semana de dezembro, não lembro exatamente o dia que o Lula caiu, mas acho que ele ficou uns 15 dias no hospital, quase. Ficou uns 12 dias, ele ficou lá internado. E ele caiu. E aí ele adiou a reunião dele com o Sidônio, né? Ele adiou a reunião dele com o Sidônio e ficou
para depois do início do ano, que eles conversaram ali na primeira semana do ano, bateram o martelo, e aí o Sidônio entrou loguinho na crise do Pix, né? Que estourou na mão dele a bucha que não foi nem do Sidônio. Essa bucha veio do erro lá atrás, da Janja e do Paulo Pimenta, que não mediram que isso impactaria negativamente na popularidade do Lula. E aí o Sidônio, com muita maestria, eu vou dar esse mérito a ele chegou no Lula e falou assim, cara, recua, cancela essa merda. Porque senão aqui a gente não vai nem conseguir ir para frente. Mas o motivo pelo qual o Lula traz o Sidônio é porque o Sidônio é marqueteiro de campanha política, campanha eleitoral. Então, o Lula está utilizando hoje do Sidônio como uma estratégia, uma ferramenta de se lançar já para 2026. Besta ele não é, porque ele tem esse tempão para se projetar politicamente falando sobre esse cenário eleitoral, que nem ele chega no terceiro ano de governo, não entregou cerveja e não entregou picanha. Qual foi a promessa que ele voltou a fazer? Que o pobre vai voltar a comer picanha e tomar cervejinha. Então, mais uma vez, ele começa a mentir para o público dele com um discurso eleitoreiro, né? Que é aquela promessa bem eleitoreira, mas hoje quem tomou decisões até pelo Lula na questão de baixar impostos para tentar controlar a inflação dos alimentos foi o Alckmin. Então, esse não é um louro que vai sobrar para o Lula. E essa questão, mesmo que ele tenha trazido o Sidônio para atuar como um balizador já da sua campanha eleitoral, talvez não funcione. Talvez ele tenha trazido de forma antecipada o Sidônio para tentar salvar a popularidade dele, mas eu acho que, na verdade, talvez ele esteja queimando o seu último cartucho que ele poderia utilizar em 2026. Porque o Sidônio não é um cara ruim, tá? Ele é muito bem articulado, ele é um cara bom de marketing e é muito dessa questão dessas páginas de fofoca, marketing de influência com influenciadores digitais. Isso foi tudo da cabeça do Sidônio em 2022. Foi o Sidônio que fez a campanha do Lula em 2022. E foi uma campanha muito agressiva, muito agressiva mesmo. Principalmente na questão do assassinato de reputação, porque quanto a campanha do Lula bateu no Bolsonaro, meu amigo, não está escrito? Não está escrito. E a gente tem que elogiar o trabalho ou não, porque o cara é bom, sabe, para o Brasil. Não, estou falando aqui no mérito do marketing. Funcionou. E olha que a gente domina as redes, né? Não dizem que a gente é foda e não sei o quê. Não me parece isso, porque se a gente tivesse domínio 100% disso, bom, vamos lá. Talvez nós sejamos bons. Eu tenho que fazer aqui uma meia-culpa e uma correção da minha fala agora. A gente não contava com o fator USAID, né? Colocando muito dinheiro nas figurinhas aí e transformando o cenário político. Me falhei nessa aqui, mas mesmo assim, independente disso, o Sidônio conseguiu fazer um trabalho. Ele entregou. A